Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e essa é uma aula voltada para os terceiros anos do ensino médio regular. Essa aula vai falar sobre as formas de organização do poder do Estado e sobre os três poderes. A gente vai trabalhar com a habilidade de compreender o conceito geral do Estado e suas formas, compreender a organização interna dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Para começar, vamos rever um pouquinho do que a gente já viu nas aulas passadas. A gente já falou sobre o surgimento do termo política, que vem do grego polis. Isso é a cidade. O homem vive em cidade, em sociedade, representava que ele precisava se organizar, ele precisava dividir o poder, ele precisava decidir em conjunto. A isso foi dado o nome de política. A gente também aprendeu sobre a origem do Estado, a origem teórica do Estado, aquilo que, de certa forma, justifica o surgimento do Estado, a ideia de contrato social. Existe o contrato social em Hobbes, existe o contrato social em Rousseau e o contrato social em Locke. Falamos também sobre o surgimento do Estado Nacional moderno. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como o Estado se organiza. A gente vai falar em absolutismo, aristocracia, oligarquia, democracia, autoritarismo e totalitarismo, que são diferentes formas de governo. Para começar, a gente vai começar pelo absolutismo, que surge do século XVI, ele é mais forte até o século XVIII. E esse tipo de governo, existe o poder concentrado nas mãos de um só, do rei. Por isso é chamado monarquia. Então, ele controla as revoltas camponesas, ele faz parte da nobreza, ele recebe o auxílio da burguesia e o poder é concentrado em suas mãos. Tá? O maior símbolo desse poder concentrado está no rei Luís XIV da França, que ele disse a frase: "L'état c'est moi", o Estado sou eu. Isso quer dizer que a vontade dele se sobrepunha sobre os interesses do Estado. A gente tem a oligarquia, que oligo significa poucos. Oligarquia, governo de poucos, onde algumas famílias, poucas pessoas, decidem os rumos de muitas pessoas. Então, é esse pequeno grupo que se sobrepõe. Pode ser também uma família que monopoliza o poder. A gente tem exemplos aqui no Brasil de oligarquia, de famílias como a família Sarney, que no Maranhão durante muitos anos monopolizou o poder, e outras famílias em outras regiões do país também. E isso também pode ser sinônimo de oligarquia. Ou mesmo quando um pequeno grupo ele tenta se impor. A gente tem a aristocracia, que na sua origem era governo dos melhores. Era a ideia que aquele que fosse mais inteligente, mais capaz, deveria governar. No entanto, com o passar do tempo, essa ideia foi mudando para o grupo dos melhores, aqueles que pertenciam à nobreza, aqueles que tinham
chamado berço de ouro, que eram da classe nobre, eram fidalgos. Então, a aristocracia, governo dos melhores. Voltando lá em aristocracia. Quero dar um exemplo aqui. No Brasil, por muito tempo, só as elites, especialmente as elites agrícolas, que no tempo o Brasil era um país agrícola, tinham acesso ao voto. O voto era censitário, por renda, ou, em outras palavras, pela quantidade de terra que você tinha. Então, esse é um exemplo de governo aristocrata aqui no Brasil. Democracia. Eu sempre brinco que é o governo do demo. Demo é povo. Então, democracia é o governo onde as pessoas, o povo, tem participação nas decisões do governo, de forma direta ou indireta. A gente tem a democracia direta, que a gente já falou, lá da Grécia Antiga, onde os cidadãos iam em praça pública, num lugar chamado Ágora, e tomavam as decisões do Estado. A gente tem a democracia indireta, que é através do voto, como hoje acontece. A gente tem a democracia participativa, que são plebiscitos, são formas onde a população pode participar das decisões do governo. Então, a gente tem plebiscito, referendo, participação digital, onde as pessoas podem, sim, influenciar o governo. A gente tem, além dessas duas formas que eu falei, a gente tem outras experiências, como orçamento participativo e etc. Existem várias críticas à democracia, e a primeira dessas críticas a gente pode chamar da teoria das elites, aquela que acredita que não existe uma democracia, o povo não decide, mas sim uma elite. Essa a elite que toma as decisões. Isso é chamada teoria das elites. A gente tem a poliarquia, que é uma visão que as elites se revezam o poder, elites com interesses distintos. Então, poli de muitas, então uma poliarquia, porque essas elites se revezam o poder e existe um certo nível democrático, mas que não é uma democracia nos moldes que até então conhecemos. A gente tem aquelas pessoas que criticam a democracia por ela ser lenta e etc. Mas muitas dessas pessoas se arrependeram, porque na democracia existem direitos, existem meios para que os cidadãos possam se defender do poder absoluto na mão de um líder. E muitas pessoas, como aconteceu na Itália, lá de Mussolini, muitas pessoas que apoiavam a Mussolini e eram contrárias à democracia, se arrependeram e acabaram sendo perseguidas pelo próprio Mussolini. E isso aconteceu. Bem, vamos falar sobre a divisão dos poderes. Lembra que eu falei para vocês que o rei mandava sozinho? Então, a partir do Renascimento, do Iluminismo, algumas pessoas, alguns pensadores começaram a se revoltar contra isso. E um pensador específico chamado Conde de Montesquieu. Esse Montesquieu, que era francês, ele propôs a divisão dos poderes. Era muito ruim se um único grupo governasse sozinho. E ele propôs a divisão entre poder executivo, é aquele que administra, aquele que coloca as leis em prática. Poder legislativo, que é o poder que cria as leis. Tá? Os deputados, senadores, como executivo é presidente, prefeito, governador.
e o poder judiciário, que são as cortes, tá? O legislativo, o legislativo não, o judiciário, que aplica as leis, que está vendo se julga se essas leis estão sendo aplicadas. Nesse caso, um poder limita o outro, e isso torna mais difícil que haja, de uma certa forma, um poder absoluto. A gente tem aqui uma foto de Brasília bem antiga, mas que tem a Praça dos Três Poderes, onde a gente tem o Palácio do Planalto, que é a sede do poder executivo. A gente tem o Congresso Nacional, a sede, que ainda não está pronto ainda, tá, gente? A sede do poder legislativo, e a gente também tem aqui a sede do poder judiciário, numa praça. Essa praça representa os três poderes. Bem, dentro da democracia a gente tem diferentes formas de governo. O presidencialismo, onde o presidente é eleito e é ele que exerce o poder executivo, então é ele que coloca as leis em prática, é ele que cuida da administração, e ele é eleito diretamente. Então as pessoas votam tanto no poder legislativo, deputados, senadores, etc., como também no poder executivo. Então, essas duas dimensões do poder se vota diretamente. Existe parlamentarismo, onde as pessoas só votam nos deputados, e os deputados entre si, principalmente o partido que ganhou, vão escolher entre eles quem vai exercer o poder executivo, que seria o primeiro-ministro. Existem modelos mistos, onde há presidente e primeiro-ministro. No entanto, o poder executivo está sempre na mão do primeiro-ministro. A gente tem a monarquia parlamentarista, que é um sistema onde existe um rei, mas quem governa é o parlamento, e há um primeiro-ministro. Esse modelo existe na Espanha, o mais famoso na Inglaterra, no Japão, na Dinamarca e outros países. Bem, quanto ao autoritarismo, que é uma outra forma que não entra dentro da democracia, é um modelo que se diz que pelo risco, pelo país supostamente correr um risco de quebra da ordem, os poderes democráticos são suspensos. É chamado estado de exceção. São as ditaduras militares, tá? Então, nesse momento, formalmente, ainda existe quase que uma democracia aparente. Pode existir mais de um partido, como foi o caso do Brasil, que existiam dois partidos, que era o partido do governo, chamado Arena, e o MDB, que era o partido da oposição consentida em termos, porque toda vez que os deputados da oposição contrariavam o governo ia lá e fechava o Congresso. Mas a ideia era passar um certo grau de normalidade. Então, aqui no Brasil, isso mudou de país para país, porque teve país que teve um presidente só. Mas aqui no Brasil, nós tivemos vários presidentes. No entanto, a gente teve, sim, a suspensão de direitos democráticos, pessoas foram
presas e julgadas sumariamente, muitas vezes condenadas e executadas. E esse é o modelo que a gente chama de autoritarismo. E para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre o totalitarismo. O totalitarismo é uma forma muito mais profunda, muito mais forte do que o autoritarismo. Nessa forma, existe um líder que se declara messiânico. Ele diz que só ele pode salvar o país, só ele pode salvar a nação. Existe um único partido, que é o seu partido. Ele termina com todos os outros partidos e ele pune fisicamente todas as pessoas que foram contrárias às suas ideias, porque ele acredita que o Estado está acima de tudo e acima de todos. Então a gente tem nesse modelo o nazismo na Alemanha de Hitler, o fascismo na Itália de Mussolini. Há controvérsias, porque alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que o fascismo não cabe dentro do totalitarismo, outros dizem que cabe sim. Então é uma questão um pouco mais problemática. E a gente tem o stalinismo da ex-União Soviética. Então, gente, é um pouquinho sobre isso que eu queria falar hoje, de como o Estado se organiza, as formas de governo, passando lá do totalitarismo, a gente falou agora no final do totalitarismo, do autoritarismo e da monarquia, que são, de certa forma, formas diferentes de concentração de poder, outras formas de concentração de poder. E também a gente tem a aristocracia, a gente tem a oligarquia e a democracia, que é, pelo menos em tese, o governo onde todos os cidadãos têm direito de influenciar as decisões políticas. Então é isso, gente. Até a próxima e até lá.